do ponto de vista metodológico, será que a gente consegue encaixar a teoria da autor-rede, o mapeamento das controvérsias, da cartografia das controvérsias sociotécnicas, em uma forma, uma receita de bolo? Não, não é possível. A ideia não é essa, a ideia é que a gente mesmo, enquanto pesquisador, descubra esses caminhos através de um exercício descritivo, de um exercício primeiro baseado em observação, em anotação, em reflexão sobre esses dados colhidos, mas principalmente é importante a gente descrever. É importante então ter um diário de campo, é importante a gente anotar a presença de discursos, de atores humanos, não humanos, do que a gente chama dos mediadores, até que a gente consiga de fato reunir elementos suficientes para que a gente comece a fazer a descrição desta cadeia. Então, a ideia é sempre registrar, observar e registrar sem uma série de juízos, sem ter juízos de valor, para explicar o máximo possível dos elementos que a gente conseguir. Mesmo que a gente ainda não entenda o papel de cada elemento na rede, é importante a gente colocar ali, porque em determinado momento talvez a gente entenda que ele é importante ou não. E a gente só vai conseguir fazer isso se ele já tiver sido mapeado. É preciso, além disso, a gente multiplicar os pontos de vista e as perspectivas, e por isso que se rechaça a utilização de metodologias pré-estabelecidas para isso. E aí é importante, talvez, a gente realizar, como vai dizer Calon, uma série de inventários. A gente tem que fazer inventários de problemas que surgem, de questões críticas que surgem nos discursos ou mesmo nas práticas que a gente observa. A gente pode fazer um inventário dos autores, como eu falei, humanos e não humanos. A gente pode fazer um inventário dos problemas que lhes afligem e talvez eles nem saibam que são problemas, mas a gente enxerga como problemas, ou a gente pode entender que eles mesmos estão classificando isso como problemas. Então, tem duas situações aí que a gente já pode, inclusive, separar, porque isso também é uma série de controvérsias, porque se a gente está vendo um problema e os atores não estão vendo, talvez eles não passem por questões de controvérsia, mas se entra alguma outra questão ali no meio deles, a controvérsia passa a existir, A gente também precisa mapear alianças, isso é bem importante, as alianças entre os atores, as correlações, como que essas alianças elas se estabelecem e se firmam ao longo do tempo, e qual a força dessas alianças. Que mais? A gente pode também fazer um inventário de grupos, se a gente for pensar não só em atores individuais, mas a gente for pensar em grupos baseados, por exemplo, em instituições do Estado, ou grupos políticos, ou grupos de movimentos específicos. Aí vai depender muito de cada investigação, mas não olhar simplesmente essa rede como uma rede individual, mas uma rede coletiva de grupos, e fazer um inventário desses grupos. E talvez também que elementos técnicos são levados em consideração, que elementos técnicos são utilizados e com quais esses atores, esses grupos contam, para seguir construindo ali a sua realidade naquele cenário. Então, depois disso,
Para a gente chegar nas controvérsias, depois de ter todo esse mapeamento feito, a gente pode criar, por exemplo, uma escala de controvérsias, né? O que significa criar uma escala de controvérsias? Por exemplo, a gente fazer a lista, né, das controvérsias e entender se há subcontrovérsias ligadas a elas. E, obviamente, não só listar, mas entender a relação que se estabelece entre elas e com os outros elementos da rede. Em que situações elas aparecem, a gente só está falando de uma controvérsia ela mesma, ou a gente está falando que está todo mundo ciente dessas outras subcontrovérsias. A gente pode também listar as discordâncias, então criar o que se chama de árvore de discordância. Por meio dessas árvores a gente consegue demonstrar os argumentos dos diferentes lados, dos diferentes atores e grupos, e mostrar o quanto eles estão ligados entre si, ou quanto eles de fato divergem, ao que de fato eles estão ligados, a que outros atores, ou grupos, ou discursos, ou eventos, ao que de fato eles estão conectados e como que eles se estruturam. Isso geralmente está ligado a uma posição de status no coletivo, isso está ligado à legitimação de determinados discursos devido a elementos de poder, de influência, de poder, justamente um poder de fazer a sua informação e sua visão chegar nas outras pessoas. E a gente também pode criar graficamente, né, todas essas controvérsias, esses argumentos, e aí chegar visualmente numa tabela na qual a gente consegue visualizar claramente as divergências, as controvérsias, mas mais do que isso, as visões de mundo que estão ali em disputa, os jogos de verdade sobre essas visões de mundo. E aí a gente, nesse mapeamento, a gente consegue colocar os atores envolvidos, analisar os temas, analisar as divergências e indicar também as convergências. Eu chamo a atenção aqui a importância da gente, de fato, graficamente, numa cartolina ou num programa de computador que seja, a gente consiga colocar isso no papel, colocar isso num desenho, porque as cadeias elas são muito extensas e fica difícil a gente elaborar e ter a ideia apenas no mental, apenas na representação mental de como seria isso. Realmente exige da gente um esforço de cartografar tudo isso, né? E seguindo sempre os atores, procurando as lacunas, né? Enfim, essas são algumas dicas, essas são algumas questões interessantes que eu acho importante a gente trazer aqui, porque vira e mexe me perguntam como é que eu aplico a teoria ator-rede à minha pesquisa, né? Cada um vai entender a melhor maneira de aplicar, não é uma receita de bolo, mas a gente tem que começar a entender que tudo parte da observação e da descrição e dessa construção gráfica dessas cartografias. Fazendo isso, a gente já consegue entender um pouco o que está em jogo, né? Então, bom exercício para quem quiser fazer e depois comentar, me contar sobre o que fez, como é que foi. Quem quiser compartilhar também, fique à vontade e vejo vocês no próximo vídeo.